Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2017. Pessoal, antes de começar o nosso tutorial, dois recados de sempre. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva porque isso é muito importante para nós. E segundo, não esqueça de habilitar o sininho que aparece aí logo abaixo do nosso banner, tanto no celular quanto no PC, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber um informativo, beleza? Vamos ao que interessa. Bom, eu recebi uma dúvida do Caio Henrique, perguntando, toda vez que ele estava imprimindo um processo em PDF dentro aqui da estrutura IDW, ele está passando somente uma página e nesse caso ele não estava conseguindo enxergar as demais. Bom, essa dúvida é muito comum, existem três formas de habilitar esse processo, tanto pelo export, tanto pela impressão e pelo multi-sheet. Eu vou explicar as duas primeiras pelo próprio processo do Inventor. Para aqueles que já conhecem, fica a dica, esperem até o final do vídeo para verem o terceiro processo, pois poucas pessoas conhecem esse recurso do Inventor e facilita muito a vida de vocês. Bom, recados dados, vamos ao tutorial. Primeira coisa, eu tenho aqui um IDW e dentro desse processo eu vou encontrar três folhas, independente do tamanho que você tenha trabalhado com elas. Nesse meu caso, são três formatos A2. E o primeiro processo é quando você habilita o item File, seleciona o item Export e habilita o processo PDF. Bom, ao habilitar, a única coisa que ele pergunta para você é aonde você quer salvar. Porém, existe um truque. Logo abaixo, do lado do botão Save, existe o botão Options, que vai permitir você fazer duas estruturas. O primeiro é o Print Range e os Settings. O Print Range, se ele estiver habilitado Current Sheet, só vai imprimir a folha que está na tela. Ou seja, se tiver 5, 6 folhas, ele não vai imprimir as demais. O segundo item, All Sheets, que são todas as folhas. Se você tiver 20, 30, ele vai imprimir todas as folhas. Ou Sheets in Range, que é folhas dentro de um espaçamento. Nesse meu projeto eu tenho 3 folhas. Eu posso imprimir somente da folha 1 até a folha 2. Ele vai excluir a terceira folha. Nesse caso eu não vejo necessidade, mas você poderia fazer o item 2 até o item 3. Beleza? Eu vou colocar All Sheets. Você também pode configurar em relação às cores em preto e branco, remover as espessuras e aumentar o DPI. Quanto maior for o número de DPI, maior vai ser a qualidade e o tamanho do seu PDF. Bom, vou manter 400, vou confirmar com OK. Ele vai pedir para eu dar um nome no arquivo e eu vou colocar Save. Automaticamente ele já salvou os 3 arquivos, ou seja, as 3 folhas em um único PDF. Bom, esse é o primeiro processo, beleza, pessoal? Eu vou fechar esse arquivo. Eu vou voltar para o Inventor e dessa vez eu vou fazer pelo processo de Print, que é pelo Cut PDF. Então, habilitando o sistema de plotagem, automaticamente ele já pergunta quem é a impressora. Eu vou alterar para Cut PDF. No item de Print Range, reparem que eu tenho as 3 opções idênticas ao Export. Folha padrão, All Sheet ou o item de Range, que você pode marcar quais folhas você deseja. Eu vou marcar All Sheet. Não vou alterar aqui sistema de cópias, não vou alterar a rotação. Eu posso alterar a escala para Model, Best Fit, Custom, enfim. Nesse caso, eu vou colocar Best Fit, confirmar com OK, e ele vai falar que tem uma imagem, um gráfico, que ele pode perder a qualidade. Nesse caso, não é problema, eu vou confirmar, e ele vai pedir para eu salvar em uma pasta. Eu vou colocar numa pasta chamada Backup, como um teste, e vou mandar ele salvar. Creio que pelo sistema de impressão ele não vai abrir automaticamente, então você vai ter que ir lá na pasta, encontrar o arquivo e abrir para você poder visualizar. Processo finalizado, as 3 páginas estão em um único arquivo, beleza? Então essas são as duas formas rápidas de imprimir todas as folhas do seu IDW em somente um PDF. Agora, momento chave de ouro. Toda vez que você instala o software Inventor, ele traz alguns aplicativos e algumas referências extras da própria Autodesk. Então, eu estou com o Windows 10, então no seu computador pode ser uma pasta um pouco diferente, o layout se for o 8, se for o 7, mas eu vou mostrar conforme o Windows 10.
Na parte inferior esquerda do nosso menu do Windows vai existir aquela janelinha e ele vai abrir para você aquelas relações de programas utilizados e aqui embaixo vai ter o item todos os aplicativos. Dando um clique, ele vai demonstrar todos os itens separado por pasta e na ordem alfabética. Eu vou dentro da pasta Inventor 2017 e eu vou encontrar aqui um camarada chamado Autodesk Multisheet Plot 2017. Se eu abrir aqui o 16, ele também vai ter aqui na versão 16. E na versão 15, caso alguém tenha uma dúvida, também tem na versão 15. Eu vou utilizar da versão 17 por ser correspondente à versão que eu estou utilizando. Uma vez que você abre esse aplicativo, esse software, ele vai trazer uma janela de impressão. Porém, para quem trabalha com plotters, imagina você imprimir várias e várias folhas em um único processo, sem precisar abrir um arquivo, depois fechar, abrir o segundo arquivo e fechar. Ou seja, toda aquela mão de obra que você tinha que selecionar, você acaba fazendo somente em uma tacada. E o segundo, você economiza muita folha porque o próprio software já vai redimensionar, ou seja, redirecionar as folhas para que na hora que você imprima, saia tudo de uma vez. A sua configuração é simples, então vamos ao que interessa. Primeiro, como eu não tenho nenhuma impressora física aqui na gravação, eu vou utilizar o mesmo processo para o Cut PDF, ok? Para simular alguma coisa. A unidade dessa minha plotagem vai ser em milímetros. Por que em milímetros? A minha estrutura de folha vai estar na série A da BNT, desde o formato A0 até o formato A4. Paper Size. Se eu estiver com uma plotter que tenha o formato A0, eu vou selecionar então o maior formato para que todos os desenhos sejam adequados. Eu não vou ter perca ali de papel. Ah, professor, a minha impressora só imprime até o A1. Existem esses tipos de plotters, então você vai selecionar o formato A1, ok? Fica mais fácil de você trabalhar. Ele vai colocar a altura e largura do formato, conforme a configuração da impressora. Plot Area, que é a sua região de plotagem. O Gap, galera, ele põe até aqui uma seta. É a distância entre a margem de um desenho até o segundo. 0 milímetros significa que uma margem está sobreposta à outra. Se você estiletar ou cortar com uma tesoura, já vai cortar as duas ao mesmo tempo. Porém, se você não precisa cortar, você quer deixar separado, você vem nessa estrutura e aumenta a quantidade. Eu vou colocar 4 milímetros de espaçamento. A escala é importante porque ele está numa escala de redução, 0,5. Eu vou colocar 1 para manter a mesma escala do papel. Sheet Boundary, eu vou manter como display, eu posso desligar, colocar como escondido e o Cut Line também. Bom, aqui embaixo são as margens da minha estrutura de folha, no caso a plotter. E como eu não vou colocar nenhuma estrutura física, eu vou manter o arquivo digital, eu vou manter como 0. As margens de proteção ABNT, se eu não me engano, recomendo em média de 5 a 10 milímetros. Eu vou passar para o próximo item e aqui que começa toda a estrutura. Porque se você estiver com um arquivo IPJ habilitado, quando você seleciona aqui a sua pasta, por exemplo, ó, arquivos de Inventor tutoriais, eu confirmo com OK, ele já vai fazer uma busca automática em todos os arquivos e quais folhas podem ser impressas. Então não há necessidade de você ficar selecionando estruturas. Como eu não tenho nenhum projeto habilitado, eu vou voltar aqui para o Default, dar um duplo clique, e aí ele vai desaparecer o Search File. Poxa, professor, mas e agora? Eu não posso imprimir várias folhas ao mesmo tempo? Eu tenho 3 arquivos, 3 projetos IPJs diferentes, ele não vai conseguir imprimir? Vai. Aí você vai selecionar o campo Select File. Porque dando um clique nessa estrutura, ele vai perguntar para você aonde está o seu desenho. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui para vocês. Eu vou selecionar uma folha chamada Peça 09, que é uma aula que eu já expliquei no YouTube. Ele vai carregar e demonstrar que tem somente uma folha. Eu vou carregar aqui a minha estrutura e colocar aula 20 e abrir essa minha estrutura. Ele vai demonstrar que tem somente uma folha também. Eu vou carregar o arquivo válvula de esfera. Essa válvula de esfera é uma playlist que eu coloquei no YouTube. Se eu não me engano, ali deve ter em média 10 a 15 aulas. Ele já apresenta 3 folhas e 3 estruturas. Eu vou também trazer o arquivo da aula 58 e o último item, o item da folha A0, porque é um formato que eu criei específico para esse vídeo, que ele é a maior dimensão. Essa estrutura, inicialmente, está sendo impressa
toda na vertical, ou seja, no seu item de retrato. Você pode alterar a sua direção de folha para a paisagem, mas eu recomendo que você faça o primeiro teste no paisagem e depois você retorne para o item de retrato. Quando você clica no botão Next, ele vai processar todas as suas folhas e nós vamos conseguir o percentual de aproveitamento de folha. Processo finalizado, ele vai abrir uma nova janela demonstrando quantas folhas foram necessárias e qual o percentual e qual arquivo está em cada página. Essa é a primeira página. Ele colocou 2:1, 1:2 e 1:3. Na próxima folha, ele colocou 2 elementos relacionados ao formato A1. Reparem que aqui embaixo ele colocou 69% de ocupação da minha folha. Galera, se você precisar voltar, clica no Back, volta no Back mais uma vez e aqui em Propriedades, alterem de retrato para paisagem. Clicando no Nest, todas as seleções permaneceram e clicando no Nest novamente, ele vai demonstrar para você uma nova ocupação dentro do formato A0. Ele permaneceu com 69%, porém ele aumentou o número de folhas, ele colocou uma independente, 2, 3 e o quarto elemento, que é o formato A0. Então, antes de imprimir, você pode verificar qual é o mais rentável, qual é o que vai gastar menos papel. Nesse caso, essa segunda forma não demonstrou um ganho de estrutura, então eu voltaria para o primeiro. Bom, vamos supor que essa minha referência seja mais adequada. Eu vou colocar em submeter e automaticamente ele vai abrir a janela de impressão. Tudo configurado, todas as folhas, novamente, all sheets, ou seja, não vou colocar numeração em nenhum elemento de current sheet only e eu vou mandar ele imprimir. Onde ele vai colocar o nome relacionado ao usuário, ao local que você está trabalhando e alguns números. Você pode modificar isso depois. Nesse processo ele demorou aqui, eu dei uma editada no vídeo, em média 6 minutos. Eu creio aí que é o tempo de processamento, até mesmo pelo Cut PDF ou a sua impressora física fazer todo o processo de impressão. Vou clicar no salvar, vou abrir o arquivo que ele gerou e automaticamente está aqui. Todas as folhas agrupadas em uma única impressão. Beleza? Então, essas 3 formas podem ajudar vocês na hora de imprimir projetos, tanto na seleção de todas as folhas ou várias folhas e vários arquivos ao mesmo tempo. Galera, então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Autodesk Inventor. Eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre,